Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é resumão da semana. Se você já é aqui do canal, seja bem-vindo. Inclusive, até essa frasezinha já tá ficando, né? Cansativa. Cansativa. Então, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e depois curtir o vídeo ou descurtir, né? E participar lá nos comentários. As pessoas têm participado pouco dos comentários. Eu acho que tem comentário escrito. Às vezes tem gente que também faz o seguinte, que vai pro WhatsApp ou vai pro Messenger conversar com a gente e esquece de escrever lá aqui. no Facebook, na propaganda, no Instagram, e esquece de comentar aqui. Comenta aqui, ô povo. É isso aí. Agora, se você já é aqui do canal, né? Seja bem-vindo mais uma vez também. Ouve aí o conselho que a gente deu de participar aqui, sempre que a gente responde a você. Até porque também é importante para movimentar o vídeo. O vídeo, quando tem like, tem comentário, ele é mais promovido, ele é mais levado para outras pessoas. O que eu tô querendo dizer é que precisamos de ajuda! E compartilha. É isso aí. Né? Essa semana aconteceu muita coisa. Foi uma semana cheia e muito louca. E aí a gente vai tentar fazer algo que a gente já fez há muito tempo atrás, que é o resumão da semana. Então esse é o nosso segundo resumão da semana. E aí a gente vai começar falando sobre a água no Rio de Janeiro, que em ordem cronológica é o primeiro evento. Eu não sei se todo mundo mora no Rio de Janeiro, né? A gente mora aqui no Rio, na capital, e já tem um tempo que a gente vem notando água estranha. Mas agora se tornou insuportável, realmente. Nas últimas semanas. E assim, já tem um tempo que eu bebi água, me sentia mal, me sentia pesada, sentia dor no estômago, sentia mal-estar. Só que agora, além do mal-estar, veio o gosto e o cheiro. E todo mundo sabe que a água não tem gosto, não tem cheiro. Em alguns lugares, inclusive, ela tem cor, né? E o mais incrível é que desde o início que todo mundo começou a reclamar, falaram que, isso é... É assim mesmo, Não, isso é coisa da cabeça de vocês, isso é cisma. E depois, não é problema nenhum. Não faz mal. Que era uma alga. Aí depois disseram que é alga, e aí agora ninguém disse mais nada. E se descobriu que a fonte, na verdade, está toda mal cuidada, está toda cheia de poluição. Na verdade, assim, como muitos outros setores públicos do Brasil e também do Rio de Janeiro, houve uma precarização dos trabalhos da SEDAI, mas não exatamente porque a SEDAI sempre foi uma empresa muito confiável, muito boa aqui no Rio de Janeiro, mas porque eles começaram um processo de privatização, fazendo um processo de demissão voluntária dos funcionários. Então, mais de 1000 técnicos foram demitidos, ou se demitiram, foram mais de 1000 técnicos, e esses cargos foram concursados. Ou seja, fizeram uma prova. Fizeram concurso público para poder fazer. E trabalhavam há anos, tinham conhecimento e treinamento para aquilo. Fazendo. Sim. E a água sempre foi de boa qualidade no Rio de Janeiro. E a gente pode reclamar que alguns setores não teriam fornecimento devido, mas não tinha a ver com técnico, tem a ver com a falta de cano, de distribuidora, outra coisa. Exatamente. Mas o cuidado com a água havia. Via, sim. Sempre foi, a água sempre foi insípida, inodora, incolor do Rio de Janeiro. E aí a gente descobriu que, inclusive, parece que quem está agora responsável pelas nomeações na SEDAI é o famoso pastor Everaldo. Mentira, que beleza! Que disputou as eleições contra a Dilma. E ele é responsável, inclusive, também por ótimas nomeações. Sim. Não só essa que é muito boa, não. E, inclusive, assim, além disso, eles começaram a terceirizar, esses técnicos saíram, foram colocadas outras pessoas que parece que não tinham conhecimento técnico suficiente para cumprir as funções que estavam. Além do que, os cargos de direção e comando da SEDAI também foram colocados como cabides de emprego. E pessoas que não tinham conhecimento técnico suficiente para ocupar esse cargo. Tanto que o presidente passado foi demitido
e não sei agora quem exatamente é. E o engraçado que eu também achei pior de tudo é o seguinte, aí foi o Ministério Público, foi um monte de setores, foi a universidade, Fiocruz, todo mundo lá, e pegou a água para fazer testes. Aí disse que em 15 dias ficava pronto. Só que 15 dias fica pronto o resultado da água de 15 dias atrás. E aí, assim, hoje no Rio ninguém mais consegue beber água porque é insuportável o gosto de terra. Em algumas casas, quando você bota num copo, você consegue ver a terra dentro da água. Alguns mercados não tem mais água mineral. É difícil. A gente está chegando nesse nível. E caro. E hoje, por exemplo, para cozinhar, eu gastei 3 litros de água para cozinhar hoje, para fazer um almoço. Você imagina quanto que você vai gastar por dia com água mineral. Eu tomei banho hoje e senti que eu estava cheirando a terra, cheirando o cheiro daquela água. Enfim, a gente acaba passando por uma série de situações. E, infelizmente, a gente ainda não tem resposta, não tem... O nosso governador também não se pronunciou sobre o problema. Não, ele falou que tem que analisar, que tem que ver o que vai acontecer. Não falou nada que vai resolver. Não. Só falou que tem que analisar. Enfim. Ele tá mais preocupado escolhendo a faixa que ele vai usar para então, se você, por acaso, vive no Rio de Janeiro, cuidado com a água e cuidado também com o lugar onde você compra água mineral. O pessoal tá pedindo agora para quando você descartar as garrafas de água, que você, de uma forma, fure a garrafa, porque tem muita gente indo nos lugares de reciclagem, pegar as garrafas de água, que foram realmente colocadas lá para reciclar, compram essas garrafas do pessoal, enchem com água de qualquer lugar sem procedência e revendem. E aí você acha que está comprando uma boa água e não está comprando uma boa água. E ainda tem isso. Ainda tem isso. O segundo assunto é o Oscar, que a gente poderia falar aqui sobre o Coringa, que é a primeira adaptação de quadrinhos a ter não sei quantas nomeações. Ou sobre Parasita, que é o primeiro filme sul-coreano que foi indicado para o Oscar. Teve 6 indicações. 6 indicações. Parabéns ao Parasita. Parabéns, Coreia do Sul. Uhul! Tô torcendo. Vou dizer, o filme é bem bom, mas eu também... eu tô torcendo. Não sei porque desse hype todo não, mas é bem bom. É porque a gente curte a Coreia. Mas a gente resolveu falar mesmo sobre uma categoria que aqui pelo Brasil ela costuma ser muito negligenciada. Documentário. Que é de documentário, porque tem o Brasil ali. Mas eu também achei que a Netflix ajuda um bocado a essa coisa... Não, ajudou um bocado não. Eu já ia falar sobre isso. Eu ia falar que a Netflix, assim, ela ajudou a popularizar bastante o documentário, porque às vezes o documentário tinha uma distribuição muito restrita. Sim. Era difícil ter acesso a assistir um documentário. Se ele não fosse para o YouTube, você dificilmente conseguiria assistir aquele documentário. Então não é isso que eu ia falar, não. E aí o Netflix tem uma seção inteira só de documentários nacionais e estrangeiros que valem a pena você assistir. Um dos últimos que eu assisti foi sobre as guerras do Brasil. Excelente documentário. São histórias curtinhas, gostosas de assistir, muito bem feito. E aí lá no meio dos indicados apareceu o que ninguém aqui, pelo menos no Brasil, esperava, pelo menos no grande público, que era o Democracia em Vertigem. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Para quem trabalha na área, eles falam que realmente o Netflix fez uma campanha, não só para o Democracia em Vertigem, mas para os produtos dela participarem do Oscar. Tanto que o Irlandês está lá, por exemplo. Klaus está lá. Klaus está lá, que é uma animação tem outro deles. Também que está concorrendo. Mas esse Democracia... Do casamento. Uma história de um casamento. Também está com várias indicações. Verdade, bem lembrado. E aí eles fizeram campanha, o que é normal, todos os estúdios fazem campanha para que as suas produções tenham chance de concorrer a algo no Oscar. Só que isso aqui no Brasil virou um burburinho, porque a gente tem gente da esquerda dizendo que isso é uma validação de que tudo que o documentário fala procede e que foi golpe contra Dilma, e tem uma galera muito maior na direita dizendo que isso é um absurdo, dizendo que o Oscar não podia indicar um documentário desse, porque esse documentário não é um documentário imparcial, que isso, aquilo, outro. Primeiro, o documentário não precisa ser imparcial. Não, nenhum documentário é imparcial. Ninguém é imparcial, nada é imparcial. Nenhuma produção, seja ela fictícia ou não, é imparcial. E uma coisa assim, quem assistiu Democracia em Vertigem, assim, é muito claro que ele é um documentário biográfico. Ele mostra não só uma parte da história do Brasil, mas uma parte da história de uma pessoa, de uma família, de um grupo de pessoas, porque ela só tem aquele acesso a imagens realmente e um material
inédito e tipo assim, de um bastidor que poucas pessoas teve acesso, que realmente faz com que a coisa fique muito interessante. Nem todo mundo teve acesso a mostrar, por exemplo, eles assistindo ao julgamento, à votação, e ter logo depois que a coisa aconteceu um depoimento. Eu acho até que ela talvez tenha até mais material bruto que não foi utilizado. Eu fiquei achando que poderia ter mais coisa. Acho que se ela teve esse acesso e teve essa liberdade de andar de carro com a Dilma, de ouvir, de gravar e filmar conversas do partido, ainda mais assim nesse momento todo do burburinho do processo do impeachment, eu acho que ela deve ter até mais material que talvez mais à frente possa sair com outro documentário. E o documentário é biográfico, ela está mostrando a família dela, a história dela em contato com essa realidade. Então, é óbvio que isso vai ter um viés e vai ter um lado. E ela não é obrigada a mostrar o outro lado. Ela inclusive mostra. Ela chega a mostrar rapidamente. Claro, não é o foco dela, espaço. mas ela dá, por menor que seja, tem lá o Bolsonaro celebrando. E tem até acho que o voto dele, até tem falando do Brilhante Ustra, enfim, eu acho, se eu não me engano, acho que tem. E acho que na época, já tem um tempo que esse documentário saiu, eu assisti ele todo, os Otávio acho que não chegou a assistir todo, não teve paciência. Mas eu achei que, assim, eu vou ser muito realista, eu concordo muito com o Paulo Girardelli. O Luca gostou muito do documentário. Depois, se vocês quiserem assistir talvez uma avaliação mais técnica do trabalho, quanto documentário, quanto cinegrafista, quanto diretora, vocês podem assistir lá no canal de Nerd pra Nerd, que ele vai fazer uma análise técnica do documentário. Saiu ontem o vídeo. E o interessante é que, assim, eu acho que tem muito cara de TCC. Acho mesmo. Eu acho que tem uma cara de trabalho de faculdade. Acho que falta muita coisa ali. Acho que alguns momentos que mostra ela rodopiando. Entendo que ela queira aparecer, queira mostrar, enfim, mas eu, sei lá, tem muito cara de TCC. Acho que talvez pela idade dela, pela juventude dela, pela talvez ainda falta de experiência dentro desse mundo cinematográfico. Agora, tem uma linda fotografia, tem um material que pelos laços de família permitiram ela esse acesso. Não foi nada a não ser os conhecimentos e contatos familiares que permitiram ela o acesso e conhecimento para filmar aquilo ali. É feito com competência, a montagem é muito boa, a fotografia é muito bonita. Acho que não chego a lembrar nada especial, acho que as escolhas de músicas da trilha é interessante, mas eu acho que tem muito cara de TCC, concordo com o Paulo Girardelli. Giraldelli? Já falou 2 vezes o nome do cara errado, depois ele vai brigar contigo. Ele que consertou isso, não tem que Giraldelli? Eu achava que sempre achei que fosse Girardelli. Não, ele já falou então, Giraldelli. A única coisa que eu quero falar ainda sobre isso, até porque como a Ana falou, eu não assisti na época, eu não tava com saco mais pra ouvir falar dessa história, é que, pô, tu dizer que isso daí é o globalismo, é fogo, né? Agora tu vai dizer também que o governo comprou com a Lei Rouanet. Entendeu? Assim, claro que a indicação faz parte de um movimento, uma resposta, de repente, algo que o mundo todo está vivendo, que é um crescimento exacerbado da extrema-direita, que tem a ver, inclusive, com um dos nossos próximos assuntos. E aí pode ser que por isso o Oscar achou pertinente um documentário que tratasse desse assunto. Agora, se o Oscar também achasse que não tivesse ali uma qualidade cinematográfica, não ia indicar. Porque o Oscar é político, mas ele não está preocupado com a política do Brasil. Não está preocupado com, meu Deus do céu, a Dilma foi impeachmentada. O Oscar tá nem aí para isso. Então você querer dizer que é porque, não, isso daí é um esforço do globalismo para derrubar o Bolsonaro. Para derrubar Bolsonaro. Se tu ainda acha que isso é para derrubar Bolsonaro, aí, meu filho, aí. No, God! No, God, please, no! 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 Eu não sei o que eu posso falar pra você, procura um médico, ou vai tirar umas férias. Assim, gente, não existe nada mais capitalista do que Hollywood.
né? É uma indústria enorme, de bilhões e bilhões de dólares, que realmente tem um objetivo globalista, realmente. Não tem globalista, porque quando se fala... Assim, na ideia de cultura global. Mas aí é globalização, não é globalismo. Porque quando se fala do globalismo, se tem usado essa expressão para falar de um movimento que envolve o mundo todo, para controlar o pensamento todo do mundo, mas eu acho que para tudo que é para destruir a família e a sociedade. Uma apropriação indevida da palavra globalização. Porque a globalização sempre foi um fenômeno de aculturamento. Mas globalização, beleza. O globalismo se refere a outra coisa. A melhor forma, a globalização. Então, sempre se usou o cinema como uma grande forma de marketing dos valores americanos, do valor do capitalismo, das ideias que se desejava levar naquele momento, naquele instante. Então, assim, as produções que são feitas, isso tudo tem a ver com o momento. Até porque também tem a ver com a arte. A arte, como a gente já falou, ela busca provocar, debater, criticar, retratar, refletir a realidade, nós, a nossa vida, a sociedade, a política, seja o que for. Mas é interessante porque, assim, hoje o mundo todo vê a democracia como há um tempo atrás, uma democracia uma coisa mais sólida. A gente, depois que passou aqui na América do Sul, por exemplo, depois da década de 90, 2000, onde as pessoas assim, não, nós passamos já pelas ditaduras, pelos golpes, já acabou isso, já suavizou-se, estamos mais maduros, quando de repente você vê surgir uma instabilidade política em vários países do mundo, e não só aqui na América do Sul, você vê isso, o fenômeno do próprio impeachment do Trump lá, que isso leva a uma instabilidade política, por mais que se queira dizer que não, ou se queira abafar. É óbvio que nem se começaria um processo de impeachment se não houvesse de alguma forma algum burburinho e algum questionamento sobre como é que está levando a democracia, e sem dúvida nenhuma isso tem muito a ver como a direita e como a extrema-direita governa, né? E até porque o mundo hoje, grande parte dos países do mundo tem sido governado ou tem ganhado, né? Governos vêm surgindo cada vez mais ligados à direita ou à extrema-direita. E isso eu acho que... Não, nem direita, é extrema-direita. Eu acho que em alguns lugares tem governos de direita que não chegam a ser extremistas. Mas o interessante é que, assim, ele vem com um tema, o título, né? A democracia em vertigem, que faz com que só o tema você já associe. O meu país também tá. O meu país também está com problemas com relação à democracia. Isso não está tão amadurecido em nós como a gente acreditava. E sim, é possível pegar Constituição, leis, instituições e manipulá-las e fazê-las conduzir ao sabor do desejo de um grupo. E não exatamente fazer aquilo que seja o melhor, ou mais democrático, ou mais correto para todo mundo. E isso era algo que a gente acreditava, até de uma forma mais infantil, que não era mais possível. O que você quer? Eu não estou achando aqui, mas é o livro que eu já comecei a ler, mas eu não terminei ainda, que fala justamente sobre isso, assim, como as democracias morrem, como morrem as democracias. Que é um livro justamente que vai tratar como que movimentos ditatoriais se utilizam de mecanismos da democracia para poder ascenderem ao poder e acabarem com a própria democracia. Eu achei que, assim, isso faz parte do próprio amadurecimento da humanidade, né? Porque acho que a gente, de forma meio infantil, acreditou que a gente já estava sabendo de tudo, já sabia lidar com isso, a gente, de repente, descobre que nós não sabíamos tanto e não tínhamos tanto controle como achávamos que havia. O próximo assunto, que a gente já falou demais desse assunto, porque a gente tem mais coisa para falar, é o secretário lá da SECOM, Secretaria de Comunicação, que foi pego recebendo propina através da empresa dele, das emissoras de televisão, e resolveram esquecer disso, né? Esqueceram não falar mais disso, o caso aí rolou, quando o presidente foi perguntado sobre isso, ele deu um fora e saiu da entrevista, porque é algo que ele gosta muito de fazer, quando ele não tem nenhuma piada para falar, ou quando ele não acha que a resposta dele vai ser agradável a ele. É o procedimento padrão dele, não gosto da pergunta, não sei o que responder, não posso fazer uma piadinha, vou embora, fiquem aí vocês, e o mundo não precisa de jornalistas, porque eu tenho o Twitter. E a verdade nos libertará. E a verdade nos libertará. Mas grande parte dessa história da SECOM ter sido deixada de lado, em parte tem os próprios meios de comunicação que estariam envolvidos nesse processo de propina, então... dizem que, na verdade, sempre aconteceu, desde os governos militares, rola uma grana
Inclusive, assim, é muito difícil você conseguir uma autorização para você criar uma nova televisão, as televisões abertas, né? Há uma grande dificuldade, exatamente porque haveria um grande conluio de grana envolvendo isso, e inclusive, assim, com relação a notícia, a entrevista, a espaço, a mídia, a editais, a comerciais, a tudo isso se envolvia sempre muita grana. Só que isso de uma forma era um pouco mais dividida. Por incrível que pareça, realmente esse governo tem deixado a Globo de lado um pouquinho, mas continua fazendo isso com a Record, com a Rede TV e com a SBT. Eles continuam pagando ainda agora muito mais para exatamente se deixar de lado outras televisões, mas principalmente a TV Globo. Segundo os últimos números que eu vi, isso tem um tempo, foi numa reportagem, na verdade a Globo não teria diminuído o quanto ela recebia. O que aconteceu foi que se nivelou com as outras emissoras o quanto eles recebiam. E aí o grande escândalo realmente que começaram a falar, inclusive, foi porque o secretário era sócio de uma empresa de telecomunicação que recebia dinheiro do governo, se eu não me engano, dessas empresas de telecomunicação para prestar serviço. E aí, como que pode o secretário responsável pelo setor de comunicação ter uma empresa que vai se beneficiar pelas decisões que ele toma? E o mais incrível... E esse cara continua no cargo lá. É que assim, e que assim, é um governo que prima e preza, né, diz primar e prezar pela honestidade e lisura dos seus processos, da sua atividade. E você, de novo, tem um questionamento, ninguém informou que vai investigar, a imprensa também não tem interesse de que seja investigado, até porque quem não está envolvido agora foi envolvido no passado, então a coisa está meio esquecida, meio colocada de lado. Outros já acham que é exatamente pelo episódio logo em seguida, que foi exatamente o pronunciamento que foi colocado nas redes sociais, feita pelo ex-secretário da Cultura aqui do Brasil. Secretário especial da Cultura. E que ele então faz um discurso com frases, com visual, com trilha sonora, com total alusão a Goebbels e ao nazismo, claro, né? Uma coisa que eu descobri sobre Goebbels que eu não sabia, que ele era manco. Ele nasceu com defeito, ele nasceu defeituoso. Ele tinha um defeito na perna, ele sofreu uma cirurgia. Mas a gente não fala mais defeituoso. Ele nasceu com... O que então? Não, ele tem uma deficiência, mas daí você dizer que é defeito... Não, é porque o pé dele nasceu totalmente torto, ele sofreu uma cirurgia. Tudo bem. E fez com que ele ficasse com uma perna mais curta que a outra. Então ele era portador de necessidades especiais. E aí ele mancava. E o engraçado que ele fazia, inclusive também uma propaganda, eles chegaram a fazer um filme sobre isso, em que uma mulher, o nome do filme acho que é Eu Acuso, e que a mulher queria se matar por ser defeituosa, ela tinha um defeito também de nascimento, e o marido ajuda. Tu vai continuar falando defeito? Vou, acabei falando, né? Uma necessidade especial, e ela pede o marido para ajudá-la, e ele ajuda ela a se matar, e ele vai para o tribunal, e a grande discussão do filme é se foi um homicídio ou não, se ele agiu certo ou não, e na verdade ele simplesmente, a discussão toda do filme, e no final de conclusão é essa, ele eliminou do sofrimento um ser inútil, né? Porque na verdade ter um defeito na história desse filme e no pensamento, né, na propaganda nazista, era algo que era extremamente danoso para a sociedade e para o próprio indivíduo. Sim. É importante a gente ressaltar que esse cara, ele soltou esse vídeo na quinta, se eu não me engano, né? Ou na sexta, algo do tipo, agora eu não lembro. Enfim, o cara soltou esse vídeo um dia antes, ele participou de uma live de novo ao Bolsonaro aí, em que o Bolsonaro elogiava o cara, dizendo que agora sim o Brasil teria alguém... Finalmente nós tínhamos um ministro, um secretário que lutaria pela cultura no Brasil e pelos valores da cultura nacional. Da cultura cristã tradicional dos conservadores brasileiros, que são a grande maioria, dito pelo presidente.
E aí na quinta, no dia seguinte, eu acho que é quinta, eu posso estar errando o dia, mas no dia seguinte... Eu acho que as lives do presente são as quintas, e né? aí na sexta-feira, então... Ele soltou esse vídeo aí. Ele solta esse vídeo. Assim, eu até postei isso no Facebook, que eu acho o seguinte, o fato do Bolsonaro ter demitido isso só serve, na verdade, como pano de fundo. Porque só vai servir para quem ainda é base aliada do governo dizer como que ele pode ser acusado de ser fascista ou nazista se o cara que imitou foi demitido. Isso é o de menos. Entendeu? Para esse cara poder ter chegado no poder, para esse cara poder ter sido nomeado como secretário, é porque alguma parcela do governo simpatiza com essas ideias. Não, e você demonstra que os laços, né? Ninguém chega a se tornar seu amigo ou estar próximo a você se de alguma forma você não teve do teu governo, alguém que foi te... Até porque são cargos de confiança. Ele não chegou ali por um concurso público. Sim. Até que se tivesse chegado, seria alguém de esquerda, né? Porque concurso público seleciona de esquerda. Então, para alguém chegar ao ponto de estar ocupando uma posição, que era a antiga posição de ministro da Cultura, uma posição de destaque e de importância e de um relevo nacional e internacional muito grande. E aí o cara, ele vai ser o porta-voz de tudo aquilo, até falado pelo próprio presidente, do que se pensa, do que é a cultura brasileira, como deve ser conduzida a cultura brasileira, e você coloca um cara que mostrou ali naquele vídeo que ele tem todo um ideal e uma ideologia nazista, e uma admiração clara, né, ao regime e a tudo mais que foi feito, e a forma como conduziu a cultura, como conduziu o pensamento, você vê que eu não acho que é só ele. Hoje fica muito claro de que você tem dentro realmente do governo, eu concordo com alguns que dizem que não pode acusar o Bolsonaro de nazismo, você pode dizer que há pessoas no governo e que há uma simpatia do governo, não apenas pelo fascismo ou pelo integralismo, mas também pelo nazismo. Porque são ideologias diferentes, né? Ele vinha com um discurso integralista muito forte, porque o integralismo trabalha muito com a ideia de família e de nacionalismo num viés totalitário. Se a gente quiser resumir bem, o integralismo é o nazismo brasileiro, né? Só que o integralismo teria um viés tão racista, não na sua origem. Na sua origem pode não ter tido, falam sobre mas isso. Na prática ter. Porque você pega o documentário 23. sobre o número Mas o garoto você vai ver que aquele 23, integralista, se você tiver um tempo para assistir, procure, é fácil de achar no YouTube, o Menino 23 ou o número 23. Não, o Menino assim. 23. A gente pode botar o link depois aqui pro pessoal, quem quiser. E o mais interessante é que aquele documentário, ele mostra o integralismo e o nazismo. Porque você vai encontrar o símbolo nazista e o símbolo integralista. Então, ali naquela cidade, naquele momento, não sei se ainda era uma coisa embrionária, que você está na década de 30, década de 20, estão construindo e compreendendo o movimento, mas você vai encontrar os dois símbolos existindo ali, que o símbolo do integralismo é um E de sigma, né? Que eu descobri, também aprendi hoje, que ele simboliza a união dos indivíduos, de pequenos indivíduos, formando um ser maior, que seria a representação de pequenas famílias e dos indivíduos, e que juntos, numa união, são mais fortes e compõem um todo forte, nacional e poderoso e cristão. Essa que é a ideia do integralismo. E assim, você só está mudando o personagem. Porque o próximo secretário especial vai vir com as mesmas ideias. Não com uma roupa do nazismo, não com uma referência clara a uma figura nazista. E se você não sabe quem é Goebbels é considerado por muitos a segunda pessoa mais importante dentro do movimento nazista, porque ele era o responsável pela propaganda do nazismo. Então era praticamente ele e Hitler. Assim, na verdade, desculpa, era Hitler e ele. Então, você não está fazendo só alusão a uma figura nazista, você está fazendo alusão a uma das personificações do nazismo. Assim, é isso que tem que ficar bem claro também. Um dos caras que, alguns acreditam que ele foi o possibilitador da construção de todo o governo, de toda a raciocínio e ideologia do Terceiro Reich, porque ele era um cara, ele é doutor em filosofia alemã,
E ele era um cara muito inteligente, mas ele nunca, isso que é interessante dizer, isso parece muito com a nossa realidade hoje de novo, que ninguém nunca tinha publicado nenhum livro dele, porque achavam que as ideias dele eram muito radicais, que eram extremas e que eram absurdas. Ele não tinha conseguido nenhum respeito dentro do meio acadêmico, exatamente por causa disso, mas reconheciam que ele era uma pessoa de grande conhecimento e muito inteligente, muito habilidoso, muito comunicativo. Mas as ideias dele assustavam muito, até que ele encontra dentro do Partido Nazista um espaço para que ele pudesse ter aceitação das ideias dele. Porque fora do nazismo, ele assustava todo mundo. E aí, fora do contexto de apontar dedo para ser nazista ou não, o próximo secretário que vier vai ter as mesmas ideias de que você tem que ter uma cultura padrão, de que você tem que selecionar o que é a cultura do país, que é uma fala que o próprio presidente tem. Sabe quando ele fala... Desculpa. Quando ele fala que... Quando o presidente fala, por exemplo, que há muito tempo o Brasil não produz nada de bom no cinema, por exemplo, e ele só sabe citar a Bruna Surfistinha, aí muito me espanta, por exemplo, o Bolsonaro, que é tão metidinho, espertão, ao cuidado com a família, o único filme nacional que ele conhece é a Bruna Surfistinha, que ele anda assistindo por aí também, mas não é o foco. Você, quer queira, quer não, você vai começar um processo de seleção que não vai terminar bem. Tem a ver com um vídeo que a gente fez semana passada de censura. Que a censura pode parecer muito interessante, pode parecer muito válida, enquanto você está do lado que é aceito. Mas a partir do momento que você muda quem define, a régua também muda. E aí você corre o risco de estar do outro lado. Então, tirou o cara, tirou o bonitão, mas a ideia continua lá. A gente tem um exemplo claro disso. A gente tinha o Vélez no Ministério da Educação, que o cara era super problemático, o cara não tinha o menor tato para o cargo em si que ele ocupava, ele não tinha domínio, ele fez tanta besteira no início que saiu e botou o Weintraub, que é outro que, pelo amor de Deus, que até escrever errado no Twitter, de propósito ou não, faz. Acho que é propósito, não. Eu não duvido de nada. Acabou de sair que teve nota do Enem que saiu errado. Não, o gabarito, teve nota, muitas, eles pediram desculpas, eu vou ter que refazer. Não sei quantos mil provas tiveram a nota modificada. Segundo eles é uma parcela pequena, mas... Abre questionamento para tudo. Né? Então, por que eu tô falando do Weintraub? Porque só mostra que, na verdade, vai se mudar o personagem, mas a ideia vai continuar lá. O que eu fiquei assustado também, que ele fala desse prêmio, né, que vai ser criado, de criar uma cultura brasileira, nacional, sem regionalismos. Isso é uma coisa muito problemática, muito séria, porque quando você fala uma cultura nacional sem regionalismo, se questionar, afinal de contas, qual região vai prevalecer e se dita, afinal, o que é o Brasil. Então vai ser determinado que algumas regiões não estão produzindo cultura brasileira e outras estão. E isso é extremamente problemático e confuso, porque nós somos um país muito diverso, muito grande e com uma riqueza cultural enorme. E isso é uma coisa muito séria, que vai fazer com que não apenas você não tenha os incentivos, tanto públicos ou até mesmo privados, para certos tipos de cultura regional, certos trabalhos ou certas atividades regionais, e que você pode fazer com que se extingua, não tendo mais apoio. E também demonizando algumas culturas. E fazendo com que elas sejam de alguma forma diminuídas e eliminadas. Isso é extremamente triste. E você vai ver, por exemplo, se você for pegar na lei, que é uma coisa boa, mas, por exemplo, o sotaque carioca, ele é o sotaque oficial de como se fala o português brasileiro. Então, a pronúncia legal de como deveria se falar o português brasileiro é o português do Rio de Janeiro. Isso foi criado por lei, não me pergunte por quê. E aí todas as outras formas de falar seriam sotaques. Então São Paulo é sotaque, Brasília é sotaque, Curitiba é sotaque, Nordeste, Norte, tudo é sotaque. E seriam regionalismos. Tudo bem que você tinha que ter realmente uma fonética, uma forma de expressar que se dissesse, afinal de contas,
como é o que se fala, é teatro, como é que fala? E aí estabeleceu que é como o Rio de Janeiro fala. Que você faça isso também com relação ao restante da cultura. Eu espero que acabe acontecendo, e você vai ver que, por exemplo, a questão da televisão fez com que hoje, cada vez menos, você encontre sotaques. Os sotaques estão cada vez mais diminuídos, as formas de falar, as expressões estão cada vez mais diminuídas, e a gente cada vez fala mais parecido. E a forma de se falar e de se manifestar é uma expressão cultural muito importante que diz respeito à história, à vida e o modo de ser daquele grupo. E que é difícil num território deste tamanho, com uma história regional tão diversificada, que seja uniformizado. Nesse ponto, eu sou absolutamente contra essa questão de globalização. Eu acho que é possível você ter uma globalização respeitando os aspectos regionais. Isso que eu fiquei muito preocupada, por eles quererem uniformizar a cultura e demonizar, ou de uma forma excluir e ou discriminar algumas culturas. Aí tá, porque a ideia deles não é a globalização. A ideia deles é a uniformização. Sim. É a padronização. Mas eles vão escolher um padrão. O problema é esse, você vai escolher um padrão. Sim, e vai dizer, ó, esse padrão é isso aqui. Eu não estou discordando de você, eu só estou falando que a ideia deles nesse sentido não é a globalização. Porque, na teoria, a globalização seria justamente um mundo global com as suas diferenças que se encontram. Não, porque isso é uma coisa que o eles querem é a uniformização. Sim. Que é diferente da globalização. Sim. Eu entendo que seja. E você vai ver que, por exemplo, o Nordeste, ele tem toda uma produção de música, de venda de música, de show, completamente diferente do Rio. Aqui tem gente lá que faz sucesso estrondoso que a gente nem fica sabendo aqui. É a mesma coisa no sul do Brasil também. Tem gente que faz sucesso lá estrondoso que a gente nem nunca ouviu falar. Porque tem a ver com os gostos, com as festas, com os eventos, com o folclore, com a história daquele lugar. E você querer uniformizar é meio que, sei lá, absolutamente louco. E uma das coisas que eu acho meio preocupante é que o viés da religião, ele está tão inserido hoje dentro da política e dentro deste governo principalmente, que um dos veículos que eu tenho certeza que eles vão usar para esse processo de padronização cultural é, sem dúvida nenhuma, a questão religiosa. E dizer que isso é de Deus, aquilo não é de Deus, aquilo é demônio, aquilo não é. Eu acho que isso, de alguma forma, infelizmente, vai fazer com que se consiga criar certos padrões, como exatamente porque isso aqui é mais elevado, isso aqui é menos elevado, isso aqui é mais puro, aquilo ali é menos puro. Isso já existe. Mas eu acho que vai aumentar. Eles vão usar isso cada vez mais. Eu só vou usar isso na política. Agora, tô chegando nas religiões, determinados ritmos. Não, isso não pode, porque isso daqui é de ser menos evoluído. É de escravo. Não, isso daqui vai remeter à época da escravidão. Isso é de índio. Não, isso é do índio. Isso. Então, para completar também, só para mandar um abraço para Regina Duarte, que é tão preocupada com a esquerda, né? Cheia de medos de esquerda. E acharam a foto dela do lado do Fidel, ela toda sorridente na foto. Tá linda na foto. A filha está emburrada, o Fidel está emburrado, mas ela está com um sorriso no rosto. Afinal, o problema é o lado ou é quem está no poder? Um beijo no seu coração, diz aí o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, escreve aí nos comentários. A gente tentou fazer um resumão de tudo que aconteceu, mas aconteceu muita coisa. E é isso, se você não está no canal ainda, não se esquece de se inscrever e compartilha e curte, e é isso, e até a próxima, valeu. Ufa, respira.